Se você é uma mulher acima de 30 anos e já se pegou pensando sobre o futuro da sua fertilidade, eu quero compartilhar com você algo muito importante que aconteceu comigo agora no final de 2024. No final de outubro, eu procurei um médico endocrinologista para poder fazermos ali um tratamento para emagrecimento, né? Algo mais minucioso, detalhista e acompanhado de perto. Nisso, eu procurei um médico de São Paulo. Mediante uma bateria de exames, porque ele me revirou inteira, nós vimos que um cisto no qual eu já tinha consciência estava com um tamanho um pouco que de risco dentro do meu ovário. Um detalhe, eu já tive esse mesmo cisto há aproximadamente uns 7 anos atrás, fiz a remoção dele, tinha consciência desse cisto no ovário direito há mais ou menos uns 3 anos e fazia mais ou menos um ano que eu não fazia acompanhamento do tamanho da evolução dele devido à correria do dia a dia, outras preocupações, outras coisas que foram ali no decorrer entrando e deixando a minha saúde um pouco de stand-by. Quando eu parei para olhar para dentro, a gente pôde que esse cisto estava com um risco um pouco que preocupante pelo tamanho dele. O congelamento de óvulos me foi indicado por eu já ter feito uma cirurgia por conta de riscos de fertilidade. Então, antes de eu fazer a cirurgia para remoção desse cisto, eu precisaria fazer o congelamento. Foi me dado como uma opção, não uma obrigatoriedade, no qual eu não tive dúvidas nenhuma de que eu iria fazer o congelamento, uma vez que me foi dado como opção. Porque se tem uma coisa que eu não quero jamais é ter riscos de chegar na frente quando eu tiver filhos e falar você não pode ter porque você não tem uma contagem ovariana boa por conta da cirurgia que você já fez. Então é um risco que eu não quero correr. E graças a Deus eu tive opção, tive bons médicos, tive condição financeira, tive um preparo, um amparo, no qual me foi possibilitado o congelamento. Diante ao extremo profissionalismo desse médico de São Paulo, pedi para ele então indicação de médicos voltados na reprodução humana, até mesmo em São Paulo, para que fosse ali compatível uma segunda opinião. E ele então me indicou o Dr. Juan, da Clínica Paulista de Medicina Reprodutiva de São Paulo, aonde com primeiro instante palavras árduas, duras, verdades difíceis de encarar, mas acima de tudo um ser humano incrível, com muito amor, muito humanismo, uma verdadeira paixão por aquilo que faz. Tivemos o primeiro contato no dia 25 de outubro. Meu chão literalmente desabou quando ele disse os riscos que de fato o meu organismo corria e até mesmo a minha fertilidade, enquanto mais tempo esse cisto permanecia dentro do meu ovário. Como eu sou uma pessoa que já tenho 33 anos, sonho, desejo e sei que terei filhos, eu não poderia deixar que absolutamente nada pudesse ter como risco prejudicar algo que eu tinha consciência. Mediante essa conversa com o Dr. Juan, então, ali centralizei as minhas emoções, racionalizei, coloquei Deus adiante, clamei, mas acima de tudo eu agradeci por estar ali estar ali com pessoas que ele encaminhou para cuidarem da minha saúde. Então, partimos no processo de congelamento. Confesso que é um processo onde requer muito tempo, muita dedicação, recursos financeiros, afinal, plano de saúde nenhum cobre. E foi uma corrida ali contra o tempo. Por quê? Eu descobri no final de outubro. O congelamento ele precisaria de ocorrer mediante o meu próximo ciclo menstrual, ou seja, só poderia ser em novembro, porque o mesmo médico que me operou lá atrás, imediatamente também já contactei ele, e eu gostaria de ser operada em dezembro, por conta justamente das festas de final de ano, trabalho, uma pausa. Então eu não tinha escolha. Nada poderia sair fora do que eu estava planejando e clamando a Deus. E graças a Deus tudo ocorreu da forma mais perfeita possível. No próximo ciclo menstrual, eu já estava em São Paulo com o medicamento em mãos, porque eu precisei retirar esses medicamentos pessoalmente, por ser um medicamento de muito alto valor. Eu não queria, eu também não podia correr nenhum risco ou de transportadora ou de descongelamento, porque ele precisaria de ficar refrigerado. Então eu fui para São Paulo de bate e volta, retirei esses medicamentos. Um detalhe, é um medicamento completamente competitivo. Para mim conseguir encontrar todos exatamente no mesmo lugar, não foi muito fácil. Mas até isso Deus preparou para mim. E chegando nesse local, tinha mais pessoas na fila de espera para retirá-lo caso eu não fosse. Voltei para minha cidade com todo o medicamento. E ali nós iniciamos o processo. Foram ao todo 8 injeções. A injeção ela é muito similar a Ozempic, Saxenda, só que são injeções de hormônio. Por ser essas injeções de hormônio, ela tinha o tempo exato para ser
aplicada, sem poder ser menos ou mais no horário. Todo um cuidado específico, onde eu precisei de ficar em todo esse processo de congelamento, sem atividade física, sem tomar algumas vitaminas, suplementações, super coffee por conter taurina, porque o meu corpo não podia reproduzir endorfina. Ele tinha que permanecer o máximo possível ali de stand-by para não correr risco em poder segurar todos os folículos necessários. Não se existe estudos em relação a isso, foi mais por questão de precaução e orientação médica mesmo, tá? Fui para São Paulo, fiquei em Alphaville, foi um tempo muito precioso, muito necessário para mim, um tempo onde eu pude rever muitas pessoas que eu morei lá, passar um período naquela cidade que tem um carinho imenso, ver amigos e em lugares que têm significados muito positivos para mim. Então decidi ficar em Alphaville e diante ali um medicamento, e às vezes que eu precisava de fazer acompanhamento presencial em laboratório, eu precisava de fazer as contagens a cada 2 dias através de ultrassom, para ver como meu corpo estava respondendo a esse excesso de hormônio que ele estava sendo injetado. Graças a Deus, meu corpo respondeu extremamente bem. Tanto que nesse período nós antecipamos um pouco mais, por conta que o meu corpo, a evolução foi tão boa que precisou de antecipar, e cerca ali de 3 dias. E no dia 25 de novembro, exatamente um mês depois ali do meu primeiro contato com o Dr. Juan, eu estava no Hospital São Paulo para fazer o congelamento dos óvulos, né? A retirada dos folículos e o congelamento. Foi tudo tranquilo, uma bênção, como o Dr. Juan falou, um soninho de princesa. Literalmente apaguei diante de anestesia, foi leve, foi tranquilo, sem sintomas, sem sinistro, sem pós-clínico, extremamente nada. No total, eu consegui, na contagem, nós conseguimos um número muito bom de folículos, ao todo foram 12 folículos, mas na hora do congelamento conseguimos congelar 11 folículos. Mediante ali apenas um dia de repouso, no dia seguinte minha vida já poderia voltar 100% ao normal. Passei ali mais alguns dias em Alphaville, retornei para Araçatuba. Retornando em Araçatuba, eu já havia dado entrada com o meu médico cirúrgico daqui para a cirurgia. Então, retornei, entrei em contato com o Hospital Unimed e diante ali já estava tudo autorizado para minha cirurgia. O meu desejo do coração era operar em dezembro. Exatamente dia 11 de dezembro, eu estava dando entrada no Hospital Unimed para poder então fazer a cirurgia da remoção desse cisto do ovário direito. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo por conta de ser anestesia geral, intubação, mas, gente, desde o primeiro momento em que eu soube do congelamento e que não teria como eu correr da cirurgia, eu só agradeci a Deus. Só agradeci, só depois que me veio alguns pensamentos de medo, mas eu sabia que a primeira atitude, quando eu soube de tudo isso, era agradecer, colocar Deus diante, entregar para Deus, confiar, clamar pela mão dele, pro preparo dele. Quando eu vi ele cuidando das datas, do financeiro, do Airbnb que eu fiquei, dos médicos que ele colocou no meu caminho, da amiga Lívia está ali comigo em apoio moral, apoio psicológico, apoio emocional, apoio de carinho mesmo, de cuidado, eu sabia que nada ia dar errado, e nada deu errado. Fiz a cirurgia, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, não senti dor nenhuma. Mediante a cirurgia, precisaria de 30 dias de repouso absoluto, sem dirigir, pegar peso, fazer esforço, nada. Praticamente, contamos ali 80% do meu dia deitada, de pernas pro ar, e aos poucos ali me movimentando. Então, passou já o período de 30 dias de repouso absoluto, já voltei ativa a trabalhar, e o médico pediu 60 dias de repouso em relação à atividade física, no qual se encerra agora em fevereiro. Mas aonde eu quero chegar com essa história toda sobre a minha vida? Se você deseja ter filhos, tem próximo aos 30, um pouco mais de 30 anos, cuida da sua saúde, da sua fertilidade, veja como está a sua taxa de hormônios de reprodução. Se você já tem algum foco de cisto, eu também descobri nesse meio tempo 2 focos de endometriose que também foi removido na cirurgia. Se você tem endometriose, procura um médico capacitado, procura um médico de reprodução humana. Não espere chegar daqui 5 ou 10 anos, onde talvez você possa despertar o desejo de ser mãe, de ter filhos, e por algum risco, alguma consequência, alguma correria do dia a dia, esse sonho ser interrompido. Eu tenho muita fé de que esse congelamento eu fiz como uma prevenção e não como uma necessidade de que eu irei utilizá-lo, porque foi necessário.
eu não quero ter riscos, porque eu sei que eu quero ser mãe e eu vou ser. E eu sei que eu não aceitaria, eu sabendo que eu teria recursos, que eu teria condições, que eu teria possibilidades, que eu teria médicos, que eu teria todo o amparo, um preparo e, por consequência, negligência minha, um sonho ser totalmente interrompido. Então, se você tem mais de 30 anos, próximo ou alguma dessas situações, doença, procura um médico. Procura um médico especialista, cuida da sua saúde. Filho é descendência. Filho é levar o seu DNA adiante. Então, não brinquem com isso não, desde que seja sonho de vocês. Tem mais. Se você tem curiosidade, quer saber mais detalhes, como que foi esse processo, quem foram os médicos que me atendeu, os meus óvulos estão no Hospital São Paulo, como que foi tudo isso, pode me mandar mensagem. Será, assim, uma honra poder trazer consciência a mais mulheres, porque eu acho que eu poderia ter feito esse congelamento antes. Eu adiei ele por uma falta de consciência mais profunda da seriedade do risco que eu estava correndo. Então, podem me chamar.